Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Grandioso Deus, Pai amado, nós te agradecemos por mais uma vez reunirmos e pela primeira vez eu estou aqui com o pastor Felipe e sua congregação. Ó Deus, que o Senhor abençoe, Pai, este povo. Me faz lembrar da região onde também estou à frente de um povo como este aqui, ó Pai. Ó Deus, e é eles aqui como eles lá, como ouvimos hoje, aguardamos pelo mesmo rapto, pelo mesmo arrebatamento. Fazemos parte do corpo do Senhor. Somos a noiva. Ó Deus, que o Senhor abençoe, ó Pai. Que a Tua palavra venha de encontro com aquilo que cada um necessita. Em nome de Jesus Cristo. Que aquele que está enfermo possa ser curado. Aquele que precisa de saúde, precisa de uma vitória na vida, precisa de uma bênção. E o Senhor conhece os nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor conceda, Pai. Amém, Senhor. Amém. Uma boa noite com Jesus. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês também, como estivemos lá com o pastor Adil, em São Paulo, e nós não pensávamos que estaríamos aqui, mas aqui estamos. E que Deus vos abençoe, continue vos abençoando. Eu sou pastor lá em Nazário e algumas localidades, mais algumas 14 localidades, onde a gente dá assistência. E em torno de 4.000, 4.500 por mês, a gente faz esse trabalho lá, como pastor itinerante também. E já vai fazer 21 anos que eu sou pastor ali, naquela região. Também era pastor em Indiara, Varjão, Cesarina e Edéia. E depois, eu não me lembro qual foi o ano, pastor Liton, eu passei para o pastor Liton, meu discípulo, filho na fé. E hoje a gente, como eu falo assim, que eu recebo instrução dele, né? Hoje é eu que recebo instrução dele. Mas a gente é companheiro, amigo, além de irmãos em Cristo. Glória a Jesus. E eu agradeço a Deus pela vida do pastor Liton. Então, desde então, eu passei Indiana, Varjão, Cesarina, Edéia, para os cuidados do pastor Liton. E depois ele assumiu recentemente a igreja que está em Aragoiânia, mas eu não dava assistência em Aragoiânia, né? Ele depois conta aí como ele tem chegado a Aragoiânia.
Mas Deus tem nos abençoado ricamente naquela região. E é bom estar aqui com vocês. Nós vamos, se a igreja, aqueles que puderem ficar de pé, eu vou ler em Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1. De carta aos Efésios, capítulo 2. Deixa eu ver, para não perder o horário, viu, pastor Felipe? Senão eu vou até 3 horas da manhã. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Podeis vos assentar. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Na escola dominical, Deus me tem dado essa direção de falar sobre ser prisioneiro de Cristo. E agora à tarde, a gente deu uma continuidade. Aqui na mensagem Uma Libertação Total, parágrafo 49. 49 a seguir. Deus não fez nenhum meio cristão. Deus faz cristãos completos. Então, quando nos entregamos a Deus, rendemos nossa vida a Ele, Ele não vai fazer de mim, de você, de nenhum de nós, como Ele não tem feito, um meio cristão. Uma meia cristã, mas cristãos completos. Deus não faz meio pregadores, mas o pregador pode ser incompleto. E Deus faz seus filhos cristãos, mas às vezes eles são meio cristãos. Mas não é intenção de Deus que eles sejam daquela maneira. São suas próprias maneiras misturadas com o plano de Deus para suas vidas. E isto é o que os faz da maneira que são. Deus não quer que sejam meio cristãos ou meio pregadores comprometidos com o outro lado. Ele os quer completamente parados na brecha. Aleluia. Moisés, Deus o havia feito um profeta completo para uma libertação total.
E Moisés foi completamente rendido nas mãos de Deus. Ele foi completamente rendido nas mãos de Deus para aquela missão, para aquela convocação. Deus precisava de um Moisés totalmente rendido. A princípio, Moisés queria fugir, tentando dizer para Deus que escolhesse outro. Mas Deus queria Moisés. Quando Deus tem um propósito na minha vida, quando Deus tem um propósito na sua vida, quando Deus tem um propósito na vida daquele homem, na vida daquela mulher, quando Deus tem uma chamada para aquele homem, então não importa o que vá acontecer, Deus vai cumprir o seu propósito. Então, se Deus escolheu Moisés, não importava o tanto que Moisés escorregasse. Deus precisava era dele mesmo. E ele precisava de um Moisés rendido, totalmente rendido. Moisés foi completamente rendido nas mãos de Deus. Esta é a razão que o fez o que ele era. Ele estava totalmente em Deus, a ponto que Deus podia confiar nele. Já pensou? Deus chegar ao ponto de Deus poder confiar em você? Quando há um tempo você olhava para si mesmo, não podia ver nada, não podia encontrar nada, ao ponto de dizer, não, será que ainda existe uma chance? Será que ainda existe jeito? Mas quando você se entregou, quando você se rendeu, hoje Deus pode confiar em você. Aleluia. Moisés, ele estava totalmente rendido ao ponto que Deus podia confiar nele. Agora sim. Eu queria saber, como cristãos, se nós temos rendido nossos próprios desejos e rendido a nós mesmos completamente para Deus, até que Deus nos possa confiar o lugar em que Ele nos tem colocado. Eu gostaria de saber de mim mesmo se eu poderia estar tão rendido a Deus ao ponto em que Deus pudesse confiar em mim e pudesse confiar no meu irmão, ele chega a citar o irmão Neville, pudesse confiar em nossa junta de administradores, nossa junta de diáconos, nossos membros de nossa igreja, todos nós temos um lugar e temos um dever. Oh, irmãos. Será que Deus pode me confiar como um pregador? Em mim, como sendo um pregador? Tem hora que eu olho no espelho, eu pergunto para mim mesmo, eu converso comigo mesmo. Eu creio que alguns aqui devem fazer também isso. Tem hora que eu olho assim, como estás tu com teu Deus? Como andas? Como procedes? Porque um dia, como Mombrana diz, será perguntado para mim, o que você fez com a vida que eu lhe dei? O que você fez com a vida que eu te dei?
Como estás tu com teu Deus? Será que Deus pode confiar em mim como eu sendo um pregador? E aí, por aí você vai acrescentando, o Espírito Santo acrescenta no seu coração. Porque eu devo me consagrar, viver uma vida consagrada. E não é só o pastor, é a igreja, toda a igreja. Uma vez pregando para a igreja, eu disse, não é só o pastor que precisa ler, que precisa ouvir, que precisa meditar, que precisa orar. Não, cada irmã também deve ler, se pode ler. Cada irmão deve ler, se pode ler. Se não pode ler, pode ouvir. Deve orar, deve se apegar em Deus. Porque a coisa é individual. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. E é você que tem que sustentar a coroa. Sustentar a causa. E Deus está confiando em você. Aleluia. Então eu, observando isso, meu Deus, eu devo viver consagrado como um pregador, consagrado para a minha família, consagrado para minhas irmãs, meus irmãos, para jovens, para as crianças, para a igreja. Viver uma vida consagrada. De forma tal que Deus possa confiar. E Ele tem confiado essa mensagem para nós. Oh, irmãos, é maravilhoso, é tremendo. A hora em que estamos vivendo, estava comentando recentemente, eu creio que no metrô, lembrando do pastor Joaquim Gonçalves, e uma vez pregando sobre isso. Se Abraão e Sara ressuscitassem hoje e pudesse tomar um cafezinho conosco, pudesse tomar um lanchinho, ou poder almoçar, que privilégio não seria? Abraão, Sara, aí no nosso meio, assentado aí conosco, e pudesse dar um passeio, como nós fizemos agora, recente, uma turnê ali, com o pastor Antônio Wildes. Andamos até de metrô. E olha que ele disse, se já tinha muita gente, eu disse, olha que hoje não está lotado, hein? E eu pensei, misericórdia. E pensar de irmãs e irmãos que têm que enfrentar metrô, trem, trânsito, para estar na igreja. E Abraão e Sara tivessem o privilégio, como nós estávamos ali com o pastor Antônio Eudes, andando ali conosco, estando conosco, na Praça da Sé. E eles estivessem olhando assim. Sara, conversasse um com o outro ali, cochichando, e a gente pudesse escutar. Sara, no nosso tempo não tinha isso, Sara. Pois é, Abraão. Olha só como é que estão os homens, as mulheres, a humanidade, e olhasse aqueles enormes prédios.
aquela gente, a forma como estão estão vivendo, como estão se portando. Sara. E nós tínhamos que sustentar uma causa, uma fé, numa promessa que Deus havia prometido. Por 25 anos nós tivemos que sustentar. E no nosso tempo não havia isso. E olhasse para nós, vocês são os heróis hoje. Olhassem para as irmãs e dissessem, talvez Sara mesmo dissesse, vocês são as heroínas hoje. Num mundo como esse. E as irmãs ainda têm que sacrificar os irmãos. Vocês são os heróis de Deus nesta era. Vocês são os testemunhos de Deus nessa era. Se Deus tem testemunhas, são vocês. São as irmãs, os irmãos. Se Deus tem testemunho nessa cidade de Jundiaí, são vocês. A terra com uma população de 8 bilhões de habitantes. População de São Paulo, com as cidades ao redor em torno de 30 milhões. E o povinho de Deus? O povinho de Deus é, como lembrou o pastor Adil hoje à tarde, é sempre pouco. É uma minoria. A congregação de São Paulo, referente à capital mesmo, em torno de uns 13 milhões, né? Quase 17. É uma minoria. Templo lá de Salomão, ainda bem que eles não sabiam que eu chamo Salomão. Só vocês, né? Nem eu não sabia que evento que eles estão tendo lá, né? Só se foi meu xará. Mais de 10 mil pessoas podem assentar naquele lugar. E a igrejinha nossa ali é uma minoria. Se juntar todos no Brasil, não atinge, olha lá, não aparece nem na porcentagem de 0,01%, alguma coisa assim. Mas Deus ainda tem testemunhas. Deus ainda tem testemunhas na terra que mostra que Ele é Deus. Aleluia, é o mesmo Deus de Abraão. E você é o Abraão hoje, você é a Sara hoje, que tem que sustentar uma promessa. Aleluia. Tem que sustentar a causa. Diante desse mundo pela qual vivemos, temos que trabalhar, pelejar nele, trabalhar nele, lutar como qualquer outro ser humano na terra, a depender de exames, de tratamento, de remédios, etc. Mas não estamos aí, né, como que tendo que ficar à mercê, mendigando, não. Nós temos um Deus que cuida, temos um Deus que olha para nós, temos um Deus que nos dá a força que precisamos, temos um Deus que dá o consolo que precisamos, irmãos. Aleluia. Como diz o irmão Brana aqui, nós não somos pessoas desprivilegiados. Ele diz aqui no parágrafo 92, eu quero já encerrar com isso aqui, parágrafo 92, uma libertação total. Todas as obras de Jesus foram completas, tudo foi completo, totalmente livre.
Ele tirou totalmente a lepra do leproso, ele libertou totalmente a mulher da perca de sangue através de uma hemorragia, ele libertou totalmente o mundo do pecado, quando ele morreu no dia do pacto. Ele libertou totalmente de cada pecado. Ele libertou a igreja. Então não há nenhuma necessidade de vivermos como pessoas desprivilegiadas, mas com a cabeça erguida, reconhecendo que é um filho, uma filha do Rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Como aquele escravo que chamou a atenção de um comprador de escravos, que portava totalmente diferente dos demais, sempre com a cabeça erguida e procurando animar os companheiros. E o outro lá diz, o que realmente eu gostaria de comprar aquilo? Porque ele é diferente. Não, aquele não está vendo. Mas por que ele não está vendo? Eu não vendo ele. Mas o que ele faz ser assim? É porque comida diferente, cama diferente, o quarto dele é separado? Não. Ele dorme como todos os demais, come a mesma comida como todos os demais, luta como todos os demais, se precisar de chicotada, leva também. Mas não é porque eu descobri, eu também tinha essa pergunta, e eu descobri que ele é filho de um rei, de uma certa tribo lá na África, de onde ele veio. O pai dele é rei da tribo. E ele se porta como filho de um rei. E aquilo, para o irmão Branda, foi grande demais. Se ele, um escravo, porta-se assim, por saber que é filho de um rei, e eu, então, sendo filho de um rei, que é Rei dos reis, Senhor dos senhores, que criou os céus e a terra, que me fez herdeiro de todas as coisas, possuidor de todas as coisas, que tem todo o poder e me deu autoridade sobre a morte, sobre a enfermidade, sobre a dor. Oh, irmão, tem hora que Satanás quer pôr você lá embaixo, quer fazer de você um ninguém, quer dizer para você que você não é de nada, mas Deus nunca vai falar isso para você. O Espírito Santo sempre vai falar para você, ergue a cabeça, minha filha, ergue a cabeça, meu filho, você é mais do que capaz de possuir todas as coisas. Aleluia. Ele te dá autoridade. Deus vos abençoe. Continue abençoando a amada igreja. Continue assim. Firme, sempre firme. Porque no final dessa carreira, Ele vai estar te esperando. Aleluia. Deus vos abençoe.